Oi, gente! Olá, pessoas! Bom dia, poderosas! Bom dia! Vamos esperar só um pouquinho ali para o pessoal entrar. Bom, hoje, né, nós estamos inaugurando o nosso primeiro podcast, né, nossa experiência com entrevista. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Maísa Vieira. Ela é nossa psicóloga também, da Lilith, né? Ela está com a gente nessa missão aí de melhorar a qualidade de vida e o mundo de muitas outras mulheres. E hoje, finalizando setembro, o mês do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, né? Nós vamos fazer um momento de entrevista, uma live muito especial, muito importante. Maísa, ela vai tirar muitas dúvidas nossas, enfim, vai ser um papo muito gostoso com vocês. É isso mesmo, minha gente. Espero que vocês gostem, né? Vocês podem estar interagindo junto com a gente, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas também. A gente vai dedicar um momento depois para que possa estar verificando, né, essas perguntas e estar interagindo junto com vocês, tá? E agora a gente vai passar, né, uma palavrinha para a Maísa, para que a Maísa possa falar um pouquinho sobre ela, sobre quem é ela, né, suas especializações, sua formação, para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre Maísa, né? Bom dia, meu nome é Maísa Vieira, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e sou especialista em neuropsicologia, né? Já estou atuando um pouco mais de 5 anos na área, principalmente com transtornos psicológicos, também avaliação psicológica e neuropsicológica, né? Mas a minha demanda clínica é muito voltada à ansiedade, transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, né? Eu estou aqui hoje, né, com vocês e com a clínica Lilith, né, estreando o podcast, né? E vamos bater um papo bem interessante sobre transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Vou começar, tá? A gente vai falar sobre, especificamente, né, ansiedade e depressão em mulheres. E eu queria começar assim, Maísa, te perguntando quais são os desafios relacionados à ansiedade que as mulheres enfrentam na nossa sociedade atual. Certo. É importante, primeiramente, né, distinguir o que seria a ansiedade e a depressão, para a gente poder entender como é que a mulher ela sente de uma maneira diferente dos homens, né? Então, assim, na fisiologia, o sintoma depressivo, o transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade, eles vão ter sintomatologias em comum, né? Então, homens e mulheres podem apresentar comportamentos bem parecidos quanto à ansiedade, mas que as causas é que podem ser diferentes, né? E que a mulher, ela tem uma predisposição 2 vezes a mais do que o homem a ter transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, né? E daí, vou dar um exemplo sobre o que é a ansiedade. A ansiedade, ela anda lado a lado com o medo, né? Então, a ansiedade é o nosso instinto de sobrevivência. E daí, é uma coisa natural do ser humano, todo mundo tem, só passa a ser prejudicial a partir do momento que aquilo está atrapalhando sua vida e que aquilo está sendo recorrente, né? Então, por exemplo, quando você percebe em si reações exageradas, constantes e que está atrapalhando o teu funcionamento, está causando desconforto para você ou para as pessoas que convivem com você e prejuízo na sua vida. Então, alguns fatores que causam na mulher diferente do homem é a questão principalmente hormonal, né? Onde, por exemplo, a mulher no ciclo menstrual, então assim, nos primeiros dias do ciclo menstrual, ela tem uma alta de alguns neurotransmissores, como serotonina, por exemplo, né? Uma alta do estrogênio. E daí, quando 15 dias após, que é justamente após o período fértil, ela vai ter uma queda brusca, né, do estrogênio, né? Vai ter uma queda também da produção da serotonina, né? Então, vai ter uma alteração hormonal que vai fazer com que essa mulher possa estar mais propensa para ter sintomas ansiosos ou depressivos naquele momento. Aí, posteriormente, também existem fatores sociais que realmente contribuem também, sociais e culturais, para a mulher ter essa probabilidade maior de desenvolver ansiedade e depressão. Então, assim, os sintomas são bem parecidos um com o outro, mas as causas que são diferentes. É bem interessante, né?
a gente poder dialogar sobre essas questões, né? Sobre a diferenciação tanto de homem como de mulher e o quanto a questão hormonal da própria mulher, isso já interfere, né, no quadro dela. E daí a gente vai para a próxima perguntinha, né? Quais são algumas estratégias práticas que as mulheres podem usar para lidar com a ansiedade, Maísa? Como a ansiedade é um instinto de sobrevivência, né? Então ela ativa no nosso cérebro o enfrentamento ou a fuga daquela situação, tá? Então, assim, a gente sabe que no dia a dia são várias situações que acontecem e podem acionar a nossa ansiedade. Quando ela está no nível prejudicial, o ideal para tirar os sintomas imediatamente, né? Os sintomas como, por exemplo, falta de ar, taquicardia, sudorese, mal-estar, irritabilidade, várias coisas assim relacionadas a esses sintomas de ansiedade. Então, a mulher pode, primeiramente, estar saindo de perto desses lugares, situações ou pessoas que estão causando esse mal-estar. Ou até mesmo quando é pensamentos. Então, quando vem pensamentos assim, você percebe que não está dando conta, que esses pensamentos causam muita ansiedade, muita angústia, tristeza, alguma coisa que você não consegue lidar naquele momento, você pode sair do ambiente, pode beber um copo d'água, respirações profundas, respiração diafragmática, meditação, tentar outras estratégias para você sair, para você conseguir aliviar o sintoma. Mas o ideal é que você não faça isso sem procurar também, logo em seguida, uma ajuda profissional. Porque aquilo pode diminuir teu sintoma de ansiedade neste momento, mas você não está tratando o transtorno. Então, daí o ideal realmente seria você se afastar um pouquinho para você conseguir acalmar teu corpo, para depois você conseguir enfrentar a situação, né, de uma melhor maneira. Perfeito. Mas só complementando, né? Eu percebo que as redes sociais, acho que não é algo que estão no script da entrevista, mas eu percebo que as redes sociais é um fator de grande contribuição para o aumento da ansiedade e das crises, né? O que é que você poderia estar falando a respeito, né, de uma forma das mulheres se auto-perceber, né, quando as redes sociais, elas de fato estão interferindo, né, no aumento dessa crise ou na permanência da ansiedade, porque é o que eu observo muito também, né, faz com que aquela ansiedade ela permaneça ali durante um longo período do dia. Então, o que é que elas poderiam estar fazendo para se auto-perceber nesse lugar? Primeiro, é importante também destacar que a pandemia trouxe o aumento ainda mais da busca pela questão virtual, porque a gente começou a trabalhar home office, teve outras estratégias de lidar. Só que daí a gente tem que perceber a ansiedade como uma coisa fisiológica, né? Então, a parte neurológica está envolvida também. Então, assim, a internet, ela proporciona aumento em algumas produção a mais de alguns neurotransmissores, que podem até servir como lazer, né, alívio de algumas sensações fisiológicas, bem-estar. Porém, ela também pode trazer uma produção exagerada que pode acomodar o organismo, porque daí não está produzindo os outros, está produzindo somente aquele, como por exemplo a dopamina, né? E daí a gente, por exemplo, tô querendo me acordar, tô com sono exagerado, não consigo levantar da cama. Pega o celular, é super rápido, você entra lá, Instagram, TikTok, tem os Reels, os videozinhos. Vou assistir comédia e tal. Então você tem aqueles benefícios emocionais naquele momento, mas que você vai mudando de estímulos. E daí assim, você pode pegar um vídeo e daí tá com uma coisa super fofa. Aí outro vídeo tá uma coisa triste. Aí outro reflexivo. E assim você vai passando. E depois você, se for perguntar, tipo, quais foram os vídeos que tu viu? Não lembra, não recorda, mas o teu cérebro, logo que acorda, por exemplo, está sendo bombardeado de informações. E às vezes ele está acelerado, às vezes ele está triste, está ansioso, e às vezes ele não tem causa no nosso cotidiano que está ali realmente levando a isso. Mas quando a pessoa vai ver essa pessoa, eu assisto muita coisa de tal e tal jeito, eu sobrecarrego meu organismo de tal forma. E normalmente, na maioria dos casos que a pessoa está com ansiedade ou depressão, ela vai estar falhando
em algumas estratégias de autocuidado. Por exemplo, vai ter a internet, então ela vai estar aquilo excessivamente. Né? Então, assim, a internet, a rede social só vai estar prejudicando se for de forma excessiva. Isso na questão da bioquímica. Porém, também tem a questão social. Porque daí a gente olha lá. Então, imagina também, eu me acordo, tô com a autoestima baixa, tô sem conseguir levantar da cama, talvez um sintoma depressivo já, sem conseguir disposição para fazer minhas atividades. Aí eu abro as redes sociais, aí eu começo a ver outras mulheres fazendo outras atividades que eu não faço. Outras vidas, que a gente sabe que a rede social hoje em dia tem muita questão de status, né? Então, às vezes a pessoa está vivendo um momento muito ruim, mas o que ela posta ali é só o bem-estar da vida. E a gente surpreende, às vezes, quando algum famoso fala que tem ansiedade, depressão, algum outro transtorno, porque tem muita maquiagem em volta. E também tem a autocobrança, que é uma coisa já cultural da mulher, se cobrar, a sociedade cobra muito das mulheres. E daí, quando entra nas redes sociais, ela começa a ver outros modelos de mulheres, começa a se comparar. Então, assim, aquela disposição que já tinha vira outras coisas, né? E daí ela começa a ter comparações injustas dela com outras pessoas, não só esteticamente, mas como estilo de vida, como carreira, como qual é a visão de sucesso, qual é a visão de fracasso, qual é a visão de ser uma pessoa bem-sucedida, qual é a visão do melhor relacionamento, qual é a visão de todas as áreas da vida, né? E a maternidade, por exemplo, também, né? Então, pesa de todas as maneiras. E até também essa questão, quando a pessoa se torna pública, também tem que lidar com vários comentários de outras pessoas que são negativos, né? O hate e tudo mais. Então, assim, a internet tem que ser bem usada, né? E você tem que também estar se autoavaliando de quando isso está sendo prejudicial para você. Porque tem a questão da bioquímica, tem a questão social, né? E tem a questão de como você interpreta isso e qual a tua formação de identidade. Então, aí é uma análise muito profunda, né, sobre esse tema. Muito bom. Muito interessante, né? Quais são, né, os sinais e sintomas comuns de depressão em mulheres, Maísa? Como eu falei, homens e mulheres eles vão ter sintomatologias parecidas. Eles podem chegar a ter sintomatologias parecidas. Deixa eu só ajeitar aqui. Só que as mulheres têm uma predisposição maior e existem transtornos também associados somente à questão feminina. Como, por exemplo, o transtorno disfórico pré-menstrual, que é justamente quando a alteração hormonal pode causar um sintoma depressivo na mulher. E daí, às vezes, a mulher todo mês tem aquela baixa e tal. E, às vezes, quando está na gestação, melhora, por quê? Porque não menstruou mais, né? E, possivelmente, pode ter uma depressão pós-parto, né? E daí existem transtornos que podem estar mais evidentes para a mulher devido a essa questão fisiológica. Por isso que é importante fazer terapia e ter um acompanhamento médico adequado e um psicólogo realmente que possa orientar você sobre o que está acontecendo, essa percepção no seu próprio corpo também, próprio organismo. E daí, veja só, tem uma predisposição maior e também nos outros transtornos depressivos, que tem vários, a mulher também desenvolve de maneira mais grave, né? E daí os estudos demonstram que essa maneira mais grave é muito mais sobre o impacto social, a contribuição cultural que tem sobre essa mulher. Porque assim, a mulher, ela desde que ela, vamos dizer assim, nasce, né? Desde que ela é criança, a cultura cobra ela a perfeição. É como falar, como sentar, como se vestir. Você tá rindo muito alto, você é calada demais. Então, se ela é extrovertida, é um problema. Se ela se fecha, é um problema. E não existe o padrão ideal de perfeição. A criança perfeita vai ser aquela que não dá trabalho, que não faz nada de mais, nem nada de menos. Mas qual o preço também que ela paga para tentar entrar nesse nível de perfeição? E daí, muitas mulheres, na infância, quando entram nesse nível de perfeição, primeiro, se ela está acima, né, digamos assim, é extrovertida, tem comportamentos, às vezes, que parecem muito com brincadeiras masculinas,
Então daí ela vai receber rótulos, bullying, um monte de outras cobranças. Os pais vão pegar no pé, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá. Se ela digamos assim, a energia dela é mais introvertida e ela se fecha, porque talvez ela veja exemplo de tipo, outra pessoa sendo extrovertida e levando punição, então eu vou ser o oposto. Aí ela vai, sou tímida, não falo, introvertida, né, e tal. E daí ela também recebe críticas. Essa menina não fala nada, essa menina é assim, parece que é muda, não dá um sorriso. Aí se ela sorri, eita, que sorriso exagerado, que não sei o que. Aí a mulher sobe essa cobrança da infância, né? Isso é na infância, gente. A adolescência é outras cobranças, vida adulta outras cobranças. Então, assim, são muitas coisas que bloqueiam, né, a identidade feminina. E daí a gente vai ter exemplos fantasiosos, como, por exemplo, a gente vai ter exemplos de princesas do filme, né? Onde ela vai esperar ser dependente, né? Vai esperar uma figura masculina que possa estar auxiliando ela naquilo ali. Então, ela vai criando com exemplos de dependência. E daí, quando ela se torna dependente também, essa menina é dependente demais. Essa menina é carinhosa demais. Ela é carente demais. Então, ela recebe vários rótulos. E quando essa criança, né, menina, entra no que é considerado perfeição, normal, né, encaixado no padrão de como a menina, a adolescente, a mulher deveria ser, ela carrega em si um monte de coisas, de autocobrança, e ela mesma se coloca os bloqueios. Eu só posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ela fica uma figura quase robotizada, assim. E às vezes vem estourar, porque daí é uma sobrecarga de sentimentos. Porque daí, veja só, ela não está sendo ela, porque não existe essa perfeição. Ela não está sendo ela por causa do medo, né? Do medo da cobrança. Então já existe uma autocobrança ali dentro. Já existe uma insegurança. Às vezes uma sensação de que as pessoas não sabem quem eu sou, né? Eu demonstro uma coisa e sou outra. Ou então, tipo, eu não sei quem eu sou, eu preciso que o outro me diga quem eu sou. E daí vai uma reflexão muito profunda. Então isso pode causar na adolescência já, inclusive hoje em dia na infância, né, a gente já percebe. Antigamente ele não tinha esse olhar, a gente achava que tipo, não, é só a criança, é o jeito dela. Hoje a gente já percebe o que é ansiedade e depressão infantil em adolescentes e adultos. Então assim, essa criança que, né, essa menina, essa mulher adolescente, ela tem um grande risco de adoecimento psicológico, justamente por todos esses fatores, né? Então, tem o fator hormonal, social, ambiental, né? E o próprio eu, né? A própria identidade pode estar levando a isso. Mas, e como... É muito importante entender, né? Como a ansiedade e a depressão, ela já pode afetar a vida de uma mulher desde da sua infância, inclusive. Hoje é um assunto que é muito mais acessível do que há um tempo atrás. E aí a gente percebe, né, que a ansiedade e a depressão, ela afeta muito a vida da mulher no todo, né? E aí como é que seria assim, os principais pontos afetados da vida dessa mulher, incluindo relacionamento, carreira e saúde física? Veja, uma coisa que vem carregando de gerações é normalizar muitas violências, muitas coisas que acontecem. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando, a maioria das mulheres pode pensar, na infância as pessoas falaram isso de mim, né? E tal. E hoje, enquanto adulta, muitas vezes eu acho que me expressar do jeito que eu sou é errado, que não é assim, que existe um padrão, mas eu não sei qual é o padrão, né? Porque hoje em dia está muito variável, né? Então a mulher acaba desenvolve de uma forma mais grave, prejudicial. Mas aí também tem outro ponto, é que ela vai normalizando esse sofrimento desde a infância, e daí elas normalmente só procuram ajuda quando está num caso super avançado, extremo, porque daí ela adoece fisicamente. Então, às vezes, por exemplo, ela não vai, às vezes, procurar terapia porque, tipo, eu tô me achando feia, eu me acho incompetente, eu me acho incapaz e tal. Ela não vai. Ela vai com, tipo assim, olha, eu, sei lá, durante a semana eu trabalho muito, mas quando é o final de semana, e se for um feriado também, eu arrio, fico doente, fico de cama, dor de cabeça crônica. Ou quando ela chega a desenvolver muitos problemas de saúde,
Porque, assim, toda essa construção feminina causa muita tensão, nosso corpo reage. Então, por exemplo, se a gente começar a pensar muita coisa ruim, né, ou viver situações estressantes e acionar a ansiedade, então a gente vai criar rigidez muscular. Então, a gente aperta aqui, ó, nosso ombro, começa a perceber. Se dói, né, se dói significa rigidez muscular. Nós estamos tensos, estressados, ansiosos. Então, todo mundo faz esse exercíciozinho e começa a perceber. Então, daí, tipo assim, isso é um indicativo que eu preciso relaxar. Então, muitas vezes a mulher também ela não sabe relaxar e às vezes a sociedade não incentiva que a mulher relaxe. Por exemplo, uma viagem familiar. Aí a gente viaja com a família toda. Aí vai todo mundo na piscina, praia e tal, a mulher tá onde? Em casa, fazendo o almoço, porque daqui a pouco vai chegar todo mundo para comer. E isso é imposto pro feminino. Ah, mas os homens também assumem isso. Hoje os homens estão assumindo mais isso, mesmo assim, se a gente parar para perceber, isso vai estar mais sobre a mulher. E quando a mulher, por exemplo, tô na praia, tô descansando, quero dormir até tarde, ela é cobrada. Ixi, vai dormir aí, vai aproveitar não sei o que lá. Ou se ela disser assim, eu não vou fazer comida hoje, eu vou ficar na praia. Um homem pode dizer isso, a mulher hoje, se ela falar, ela é criticada ainda. Então assim, não tem período de lazer. Então muitas vezes a gente pergunta pra mulher, qual é o teu lazer? Eu dobro roupa enquanto eu assisto a novela. Eu vou brincar com os meus filhos, mas aí, brincar com os filhos também está em alerta o tempo todo. O cérebro da mulher, após o nascimento da criança, também fica em alerta o tempo todo. Porque a criança, né, nos primeiros anos de vida, é um perigo muito grande. Tudo que a criança pode fazer, ela não tem ainda a ansiedade dela, o instinto protetivo formado. Então, tem que ficar em alerta. E daí, muitas vezes, a mulher vai pro lazer dela, mas daí tá preocupada com 1 milhão de coisas que tá rodando. E, por exemplo, se a mulher às vezes não recebe um apoio com os deveres domésticos, então ela vai pensar, tipo, vai ter um acúmulo, né? Então, assim, a gente, por gerações, já tem um acúmulo de função. Então, tem um impacto ainda maior. Então, assim, a mulher vai ter que perceber que ela também, além de mãe, de esposa, de filha e tal, ela também é um ser que precisa ser cuidado. E ela precisa ter um momento para si, né? Então, por exemplo, quando a gente percebe, por exemplo, eu me dedico no relacionamento, eu tenho que ter tempo de qualidade no relacionamento. Eu preciso ter tempo de qualidade com o meu filho, com os meus amigos. Mas eu também preciso ter um tempo de qualidade para mim mesma, né? E a mulher, quando chega na fase adulta, daí ela começa a perceber que ela se doa mais para o externo do que para o autocuidado. E daí uma das coisas que a gente percebe quando o estado está extremo é, por exemplo, se não tiver ninguém em casa, eu não faço comida. Eu só faço comida se meu filho, minha esposa, não estiver em casa. Né? Eu me viro com qualquer besteira, mas o outro não. Ou, justamente, nesse momento de lazer, a pessoa recai. Né? E o famoso burnout. Né? Chega um nível de esgotamento, a pessoa relaciona somente a questão do trabalho, mas não, é uma questão que vem sendo carregada, é um acúmulo de função. E a pandemia também demonstrou que, mais ainda, porque a mulher, além de fazer tudo isso, ela ainda tinha que se preocupar, notas, boletim, fazer tarefinha, né? A criança em casa, ela quer fazer o home office, tá barulho, a criança pode se acidentar, como é que concilia essas coisas? Então, assim, é o cérebro ativo o tempo todo, né? Claro que existe o fator biológico, né? Tanto que nós desenvolvemos algumas habilidades, por exemplo, dividir a atenção maior que o masculino, mas daí a gente fica o tempo todo nesse desgaste cerebral. Então, uma hora o cérebro cansa, manda, né? As taxas hormonais alteram, neurotransmissores desordenados. Então, muitas vezes, apesar, sim, de uma ajuda medicamentosa, muitas vezes é descoberta quando é internada no hospital por outro problema de saúde. E daí é o momento que ela diz assim, eita, descansei. Eu fiz uma cirurgia, descansei. Porque fui tratada de um problema e tal. Ou simplesmente que o médico diz, você tem que ficar de repouso, sei lá, 3 dias. E ela não consegue, porque ela já está acostumada àquele ritmo e ela não se vê em outro papel. E daí tem o adoecimento. Perfeito. Maísa, explica pra gente, né? Quando é que uma mulher ela deve procurar uma ajuda profissional para ansiedade ou para depressão? E quais são os sinais que a gente pode conseguir identificar, né, dessa mulher
para que na hora ela possa buscar um auxílio profissional, né? Um auxílio de uma ajuda. Certo. Primeiramente, poderia começar a perceber se você está tendo sintomas físicos, né? Aí, quais são os sintomas físicos? Irritabilidade, falta de concentração, esquecimentos, baixa libido, a boca seca, mesmo bebendo muita água, problema no estômago, que pode ser diarreia, prisão de ventre, inchaços, estomas intestinais, né? Azia, refluxo, gastrite. Se ela tem um nó na garganta, se tem taquicardia, se tem pensamento sobre a morte. E daí, gente, é importante porque essa questão de ideação suicida não se fala muito, né? E a gente acha que ideação suicida é somente quando a pessoa quer tentar suicídio. Só que a grande maioria da população, ela vai ter pensamentos suicidas que são de forma diferente. Então, quando você começa a pensar, por exemplo, eu queria desaparecer, eu queria sumir, eu queria ir para bem longe, não voltar mais, isso também é ideação suicida. Então, se vem esses pensamentos, significa que o teu cérebro está produzindo demais uns neurotransmissores ou de menos, está tendo alterações fisiológicas, hormonais também, onde você está tendo esses pensamentos como sintomas indicativos, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem isso daí e acha que, tipo, não, é super normal, né? Eu fico ansiosa, é normal. Se você tem medos exagerados, tem fobias, se assusta facilmente, né? Então, por exemplo, uma porta bateu, o coração... Então, assim, já não é o normal. O normal é aquilo ali ser uma coisa mais leve. Mas você percebe, quase todos os dias eu tenho um susto, assim, repentino. Se uma pessoa chega perto de mim, eu já tô assustada e tal. Tá em alerta o tempo todo. Ou se você não consegue descansar, né? Não consegue resolver algum conflito. Então, tem que pensar essa linha física, sintomatologias, né, que já é indicativo de ansiedade, depressão ou outros transtornos, como também os sintomas psicológicos. Autoestima baixa, autocobrança, tá tendo algum problema que não consegue resolver sozinha. Esse problema, ele às vezes pode se tornar, como é que eu posso dizer? Ser um gatilho para a ideação suicida, porque muitas vezes a gente pensa sobre o suicídio, ou sobre a morte, ou tipo, queria que Deus me levasse, isso também é ideação suicida, né? E daí a gente pode ter esses gatilhos porque a gente não sabe resolver um problema, às vezes a gente acha que é sem saída, que é sem resolução. E daí a gente pode buscar uma ajuda psicológica para realmente te ajudar a resolução desse problema, ou, se caso necessário, te ajudar a cuidar, né? A aceitar também a existência disso, a lidar com aquilo, ressignificar, levar de outra maneira aquela situação para um caminho mais saudável. E como as mulheres mais, elas podem superar o estigma associado à busca por ajuda psicológica? Porque a gente sabe que existe ainda, né, muito preconceito. Acho que teve uma quebra, principalmente agora, na época da pandemia, né, onde a psicologia ela foi mais vista, mas a gente sabe que ainda existe muita resistência. E essa resistência afasta muitas mulheres da possibilidade de buscar ajuda profissional. Então, como é que elas poderiam estar superando esse estigma que é associado à busca por ajuda psicológica? Ficou mais comum agora, nos últimos anos, realmente falar muito sobre psicologia, né? Então, é um assunto que hoje em dia a gente se fala mais. A gente entra na rede social, minha psicóloga, tal, psiquiatra. Tá um pouco mais acessível, digamos assim, né? Aceitado socialmente. Porém, mesmo assim, tem muita resistência. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que vão escondidos, né, da família. A família não sabe que faz terapia e tal. E é toda uma organização para conseguir chegar no consultório. Muitas vezes é online, né. Hoje em dia tem também essa possibilidade de fazer online. Então, assim, eu acho que primeiro tem que ter o olhar para si, né. E perceber, por exemplo, que a ajuda psicológica é igual a qualquer outra ajuda em saúde. Né? Por exemplo, se você tem um problema cardíaco, você procura um cardiologista. Né?
problema ginecológico, ginecologista, hormonal, endócrino, né? Você vai para outras áreas, né, da saúde para o cuidado. Mas por que quando você está com problema na mente, nos pensamentos, você não quer ir no psicólogo, no psiquiatra, neurologista, né, não quer fazer esse tratamento? Então, muitas vezes também tem a ver com uma cultura relacionada a pensamentos de força, né? Eu recebo muito, né, pessoas dizem assim, eu fui muito forte porque aguentei. Quanto mais sofrimento a pessoa aguenta, mais considerada guerreira e forte essa mulher é. E às vezes isso é um impedimento para ela buscar ajuda. Porque se ela buscar ajuda, ela não é forte, ela não dá conta sozinha. Só que daí, né, eu acho assim, uma verdade, pelo menos pra mim, uma verdade é, gente, não tem como uma mulher dar conta de tudo. E ser perfeita em todas as áreas, ser ótima, excelente em todas as áreas. Não tem como o ser humano dar conta de tudo, né? A não ser que essa pessoa esteja ou danificando alguma área da sua vida, prejuízo, né? Que pode ser justamente ansiedade, depressão, outros transtornos, vai ser prejudicados, mas daí ela dá conta de tudo, mas daí o organismo dela realmente não funciona legal, né? Ou se ela estiver muito bem medicada, né? E ignorando muitas situações ruins, negativas, né? Daí teria como ela dar conta de tudo. Mas, veja, a maioria das pessoas não vão dar conta de tudo. E a gente tem que aceitar isso, porque a gente tem períodos na vida que a gente pode focar em uma área, em outros períodos em outros e tal. E a vida vai sendo assim, sabe? E é basicamente a gente equilibrando, sabe? Só que a sociedade em geral, ela quer estar acima da média, né? Se superar em todas as áreas. E isso leva ao esgotamento físico e mental, né? E daí cabe muito essa autoanálise dela perceber e começar a perceber que é um cuidado com a saúde como qualquer outro, né? E até pode ser uma abertura para ela cuidar de outras formas também, que às vezes ela não sabe dessa questão hormonal, dessas coisas todas, daí recebe os encaminhamentos necessários, né? Se for preciso medicação, então realmente vai ser naquele momento certo, né? Um profissional que vai indicar, né? Então, assim, é mais essa questão de realmente autoanálise e perceber que você tem o direito, né, de se desarmar um pouco, se cuidar, se acolher, né, se tratar como sua melhor amiga, né, digamos assim. Porque às vezes a gente consegue dar um apoio pro outro, mas pra gente aquilo não funciona, né? A gente não consegue ser gentil com a gente mesmo. Então, pensar sobre esse autocuidado. Perfeito. Maísa, diz pra gente, né? Além da terapia, da psicoterapia que uma mulher ela pode estar buscando para ter como ajuda, quais são os outros meios, outros recursos que ela pode buscar para que possa auxiliar, né, nela a enfrentar essa ansiedade, enfrentar a depressão? A gente fala agora de fatores protetivos, né? Como é que a gente pode se proteger e não se deixar que a ansiedade nos domine e a depressão nos domine. É um autocuidado geral, sabe? A gente tem que voltar o cuidado para o nosso corpo como um todo. A gente não é nem só mente, nem só corpo, né? Então a gente precisa de uma alimentação saudável, né? Atividade física, como é que eu posso dizer? Ter nosso tempo de descanso, nosso lazer, ter relacionamentos saudáveis, né? Então, seria hábitos de vida saudáveis. Então, o que a mulher poderia fazer é começar a se cuidar de outras formas, né? Desde começando, sei lá, o mínimo 2 litros de água por dia, comer uma fruta por dia, né? Folhas, eu tomar um chazinho, fazer meditação. Aquela amiga que não falava há um bom tempo, que você gostava e tal, volta esse contato, não precisa ser diariamente, mas ter essa rede de apoio, fortalecer os vínculos saudáveis, vínculos bons, ter momentos agradáveis, né? Volta a ler aquele livro que você parou, escuta aquela música que você gostava. Então, assim, seria voltar a ter bons hábitos. Agora, por exemplo, Maísa, estou fazendo tudo isso, mesmo assim eu ainda tenho a reação física. Então, gente, aceite ajuda psicológica e psiquiátrica, porque provavelmente teve um desequilíbrio muito grande. Normalmente, a atividade física, ela é, digamos, remédio para a maioria dos transtornos, né? Porque ela causa na gente produção dos neurotransmissores responsáveis, né? E equilibra, né,
a produção dos neurotransmissores e vai trazer bem-estar. Então, se você está com toda essa questão de autocuidado, já é um começo. Mas daí, para quem já está com essa sintomatologia, terapia vai ser indispensável, né? Para você conseguir viver sem ansiedade, sem depressão, né? E aproveitar, gente, porque hoje tem tratamento, né? Hoje tem conhecimento, hoje a gente sabe que tem técnicas, meditação, respiração diafragmática, todas essas questões que eu falei, né? Coisas que a gente não sabia, sei lá, 50 anos atrás, a gente não sabia dessas coisas. Hoje a gente sabe que tem tratamento, né? Então é possível você ter uma vida sem esse sofrimento. Perfeito. A gente significa, né, mas que a gente está sempre ali pautado em uma construção social muito grande de que cuidados com a saúde está relacionado à medicação, a ir ao médico, né? E aí tem esse estigma muito grande, como você trouxe, da medicação, né? E também a dificuldade das pessoas compreenderem que comportamento de autocuidado simples, como meditação, alimentação boa, são cuidados preventivos, né? Então isso é muito importante. E olhando de um outro lugar também, Maísa, sobre as questões emocionais e a resiliência, né? Como é que as mulheres elas podem desenvolver essa resiliência emocional para enfrentar melhor os desafios mentais? Veja, ela vai ter que ter um repertório, né, de habilidades. Muitas vezes, às vezes, precisa fazer uma terapia para conseguir chegar lá, né? Mas, assim, eu costumo fazer uma atividade, muitas vezes, quando eu percebo isso, que é o exercício de, por exemplo, se fosse um amigo meu, uma amiga minha, passando por isso, o que é que eu falaria para ele? Aí eu pergunto pra pessoa, você acredita nisso? Sim, eu acredito nisso. Certo, aí eu vou e repito, ou eu peço pra ela repetir pra si mesma. E daí ela percebe, mas por que comigo eu não acredito nisso? Né? Ela sabe, porque você está sendo muito cruel consigo mesmo. E daí eu sempre faço esse exercício porque é importante a gente tratar a gente como alguém que a gente trataria, que a gente ama, né? Se meu filho está passando por isso, se minha amiga, se minha mãe, se outra pessoa, uma pessoa que eu amo, né, vai passando por uma situação parecida, o que é que eu diria pra ela? Daí, isso seria o pensamento assertivo. Isso seria você ser gentil com você mesmo. Não é você passar na mão a cabeça em você. É você ser gentil com você mesmo. E às vezes é uma construção desse diálogo, dessa relação entre você mesmo e sua mente, sua cabeça, né? Pra você conseguir deixar de ser cruel. Porque a sociedade, né, já tem um formato de autocobrança, autocrítica, rigidez e várias coisas. E daí você no seu interior, aí tem mais ainda. Então daí um começo seria se tratando de forma mais gentil, né? Todo mundo tem pontos a melhorar, todo mundo tem defeitos, né? Todo mundo tem habilidades também. Então daí comece a ver para si mesmo, né? Quais são minhas habilidades, né? Se você disse que não tem nenhuma, então já tá achando aí, né? Porque assim, até as piores pessoas no mundo, ela vai ter habilidades em alguma coisa. Então você tem habilidades, sim. Busque, se conheça, né? E perceba também quais são os teus pontos a melhorar. Não foque muito em se rotular com defeitos. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Ao invés disso, tente transformar uma frasezinha tipo, eu preciso melhorar mais nisso. Porque estamos em movimento, estamos em construção e com certeza você não é a mesma que 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás. Também não vai ser a mesma que 2 anos, 5 anos no futuro. Então você vai estar em desenvolvimento dessas habilidades. Se não sabe por onde começar a desenvolver as habilidades, procura uma ajuda psicológica, uma ajuda terapeuta, porque daí você pode se fortalecer e ter essa construção. Perfeito. É como a gente bem já falou, né, mas também já comentou, é um pouquinho todos os dias, é um pouquinho de você autoconhecer, é um pouquinho de você atribuir aquelas habilidades para poder desenvolver elas, com acompanhamento psicológico, meditação, com alimentação saudável. Então é um pouquinho, né, a cada dia para que a gente possa construir e poder enfrentar, né, essa ansiedade, essa depressão. Maísa, é grande e orgulhoso, assim, um enorme prazer ter você aqui com a gente. Mas diz pra nós, qual seria uma mensagem que tu poderia passar, uma indicação que poderia dar para essas mulheres que estão assistindo essa live junto com a gente,
né, para que possa ajudá-los a enfrentar essa ansiedade, essa depressão, o que é que tu poderia estar deixando de um recadinho aí especial para essas mulheres? Eu acho que é uma coisa que eu friso muito, né? É um viver mais leve e que é possível. Porque muitas vezes a gente está acostumado com vários ciclos de gerações, às vezes de violência, normaliza muito isso, normaliza relações abusivas, normaliza desconfortos, né? E daí existe uma maneira leve de viver, uma maneira mais saudável de viver. Então, assim, busque ajuda, você pode melhorar. Ansiedade, depressão tem tratamento sim, né? Então, você pode viver livre de todo esse sofrimento, essa angústia. E você pode também voltar a ter admiração por si mesma, né? E ter uma melhor qualidade de vida. Então, seria isso. Perfeito. Maísa, a gente quer muito te agradecer por esse momento, por ter disponibilizado o teu tempo. A Lilith tem um grande orgulho de ter você na nossa equipe. Eu costumo sempre dizer que não é simples e fácil trabalhar com ansiedade e depressão e que não é todo profissional. Eu acredito que cada um tem ali a sua especialização, aquilo que vai dar o seu melhor. Mas nesse conteúdo você é muito incrível, né? Eu tenho certeza que em muitos outros. E eu achei assim, muito completa. Eu achei as informações extremamente completas. Já assisti outras entrevistas e eu percebi que tiveram pontos assim extremamente minuciosos que geralmente não são levados, né, quando está falando de ansiedade e depressão, porque nem sempre é fácil mesmo falar sobre ansiedade e depressão. Uhum. Muito obrigada pela tua contribuição, muito obrigada por estar aqui e parabéns pelo trabalho, parabéns pelo teu sucesso e eu tenho certeza que é só crescer, sempre, cada dia mais. Agradeço muito, agradeço também o convite, né, em integrar a equipe Lilith. Uhum. A gente é muito orgulhosa, né, em ter Maísa como uma das profissionais junto com a gente da Lilith, né? Ela que é uma profissional incrível, um exemplo de psicóloga também, de profissional, né, que tem muito aí a agregar na nossa empresa e também para muitas mulheres que precisam de Maísa, né? Caso você queira fazer um acompanhamento psicológico, pode estar entrando em contato junto conosco para que possa ser consultado com a Maísa, tá? Para que possa ter ela para poder te acolher, te acompanhar nessa caminhada e trilhar junto contigo, né, neste momento tão difícil, tão delicado, que não precisa ser tão doloroso assim. Porque existem pessoas e profissionais especializadas para estar junto contigo neste trilhar, nesse novo caminhar, nessa sua trajetória. É isso. Se vocês tiverem alguma perguntinha, a gente vai deixar uns tempinho. Vamos deixar uns minutinhos para caso vocês tenham algumas dúvidas, está perguntando aqui e a gente está esclarecendo. Gente, também tem um site da gente, tá? Lá no link da nossa bio, www.clinicalilith.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações sobre demanda e lá você também vai poder agendar uma consulta com a Maísa. Tá? Se você não está nesse lugar, pega essa live, encaminha para uma amiga, encaminha para uma mãe, para uma tia, para as pessoas que você acha que estão precisando, né, conhecer um pouco mais, entender um pouco mais sobre esse lugar da ansiedade e da depressão. E vamos deixar também registrado aqui no feed. Exatamente. Eu acredito. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jéssica. Eu vi sua mensagem. Mona Lisa e Alana. Obrigada, minha gente. Foi um prazer, viu? Cheiro. Tchau. Então, Tchau. Um ótimo dia para vocês.